Agora, nós vamos falar do produto vetorial, uma multiplicação de dois vetores que vai gerar um terceiro vetor. Então, reparem que agora a gente vai multiplicar duas grandezas, que têm módulo, direção e sentido, para gerar uma terceira grandeza que também tem módulo, direção e sentido. Bom, essa multiplicação ela tem uma característica especial que é a seguinte. O vetor resultante, o vetor que é o resultado da multiplicação, será sempre perpendicular aos outros dois. Então, a gente vai sempre considerar que esse vetor resultante, ele está, que os dois primeiros vetores estão em um plano e o terceiro vetor estará perpendicular a esse plano. Na maioria dos casos, nós vamos considerar os dois primeiros vetores como estando no plano XY e o terceiro vetor vai estar perpendicular a esse plano na direção de Z. Vamos começar falando de vetores genéricos para explicar como que essa multiplicação ela pode ser feita. Então, vamos fazer primeiro o cálculo por componentes. Eu tenho o vetor A e eu tenho o vetor B, que são dados aqui no slide. Bem, o vetor A tem 3 componentes, o V também tem 3 componentes. Eu vou fazer a multiplicação destes dois vetores da mesma forma que eu fiz para o produto escalar. Então aqui eu tenho o produto vetorial de A e B. E aqui eu já vou deixar definido que o produto vetorial ele é representado por esse símbolo, que é basicamente um X, tá? Que é o símbolo de multiplicação. Então, produto vetorial é sempre representado por esse X, o sinal de multiplicação. Um ponto bem forte é o produto escalar e o produto vetorial é o X, tá? Então, ali eu tenho A vetorial com B, produto vetorial de A e B. Então, aqui eu tenho as 3 componentes de A multiplicando as 3 componentes de B. E essa multiplicação é um produto vetorial. Então, de novo, eu vou fazer a distributiva. Cada componente de A tem que multiplicar cada componente de B. Fazendo essa distributiva, a gente vai ter, de novo, 9 termos. E, de novo, eu vou ter 9 multiplicações de vetores unitários. I com I, I com J, I com K. J com I, J com J, J com K. K com I, K com J, K com K. Ok? Bem, para fazer essa multiplicação, aí a gente vai precisar da ajuda do nosso sistema de coordenadas. Tá? Aqui eu voltei para aquela figurinha que eu tinha mostrado lá no início da definição de vetores para vocês, lembrando que ele está na direção de X, J na direção de Y e K na direção de Z. Bom, cada um desses 3 vetores unitários é perpendicular aos outros 2. Então, como a definição do produto vetorial diz que se eu multiplico 2 vetores, se eu faço produto vetorial entre 2 vetores, o terceiro tem que estar perpendicular ao plano dos 2 primeiros, significa o seguinte: se eu multiplico I com J, necessariamente eu vou ter um vetor na direção de K. O que vai mudar é o sinal dessa multiplicação. Aqui, o produto vetorial, ele depende da ordem de multiplicação. Se eu trocar a ordem de multiplicação, aqui no exemplo, eu estou fazendo A vetorial com B, eu vou ter um resultado. Se eu fizer B vetorial com A, eu vou ter um resultado, eu vou ter o mesmo resultado, mas com o sinal oposto. Tá? Então, multiplicação é o produto vetorial. Ele vai sempre depender da ordem da multiplicação. Aqui, como a gente tem o sistema de coordenadas baseado na mão direita, um sistema de coordenadas destrógeno, então, por definição, a gente vai ter o seguinte: I vetorial com J vai ser K positivo, I vetorial com K vai ser J negativo. E I vetorial com I vai ser igual a 0. Aqui, por definição,
sempre que eu tenho um produto vetorial de um vetor com ele mesmo, o resultado vai ser 0. Então, J vetorial com K, I positivo, J vetorial com I, K negativo, J vetorial com J, 0. K vetorial com I, J, K vetorial com J, menos I, K vetorial com K, 0. Aqui é basicamente seguindo os eixos aqui. X, Y, Z, X. Nesse sentido, X, Y, Z, X, a gente vai ter produtos positivos se eu fizer a ordem inversa I, K, KJ, JI, eu vou ter resultados negativos, tá? Bom, então, dito isso, reparem que dentre esses 9 resultados que eu tive da distributiva entre os 3 termos, as 3 componentes de A com as 3 componentes de B, esses que têm o vetor unitário repetido, I com I, J com J e K com K, eles vão ser 0. Todos os outros, eles vão gerar um terceiro vetor que vai ser diferente deles dois. Por exemplo, I e J, que está aqui, vai gerar o vetor K. E assim por diante. Então, a gente vai ter o seguinte. O primeiro termo vai ser 0. Esse segundo termo vai estar na direção de K. Esse terceiro termo vai estar na direção de J, no sentido negativo. Esse termo vai estar na direção de K, no sentido negativo. Esse vai ser 0. Esse vai estar na direção de I, no sentido positivo. Aqui eu vou ter J no sentido positivo e no sentido negativo. E aqui eu vou ter 0. Reparem que eu tenho pares de vetores unitários. Eu tenho 2 vetores I, 2 vetores J e 2 vetores K. Sempre um no sentido positivo e um no sentido negativo. Se eu juntar I com I, J com J e K com K, a gente vai ter isso daqui. Então, isso aqui, essa equação, AYBZ menos AZBY vezes I chapéu, AZBX menos AXBZ, J chapéu, e AXBY, AYBX vezes K chapéu, isso daqui é o cálculo do produto vetorial quando nós temos as componentes dos vetores. Então, com essa fórmula, a gente sempre consegue fazer o produto vetorial tendo as componentes dos vetores. E, automaticamente, a gente já vai gerar um terceiro vetor C, que vai ter uma componente só no eixo X, uma componente só no eixo Y e uma componente só no eixo Z. Bem, ao invés de usar sempre essa fórmula, que é até um pouco extensa, a gente pode simplificar esse cálculo. É possível demonstrar que, se eu utilizar o determinante de uma matriz de ordem 3, em que os vetores unitários estão na primeira linha, as componentes do primeiro vetor na segunda e as componentes do segundo vetor na terceira, o resultado deste determinante será o mesmo que esse que foi dado aqui em cima e que veio da multiplicação de componentes que nós fizemos no slide anterior. Tá? Um lugar que vocês podem consultar essa demonstração é aqui no livro Vetores e Geometria Analítica, do Paulo Winterli, no capítulo 3. Tá? Então, para simplificar o cálculo do produto vetorial, a gente diz que o produto vetorial de A com B vai depender do determinante desta matriz. Aqui é importante ressaltar que o primeiro vetor da multiplicação tem que aparecer na segunda linha, considerando que a primeira linha vai ter sempre os vetores unitários. O primeiro vetor da multiplicação aparece na segunda linha. Quem aparece por último, aparece na última linha. Lembrando que a ordem do produto vetorial vai interferir no sentido, no sinal do vetor resultante, do vetor C, que vai ser gerado pela multiplicação. A vetorial com B tem um sentido, B vetorial com A aponta no sentido oposto.
Tá, aí a gente tem um outro cálculo, uma outra forma de resolver o produto vetorial, só que essa outra forma, ela depende dos módulos. Nesse caso, prestem bastante atenção. O módulo do vetor C, que é resultado do produto vetorial de A com B, ele pode ser calculado a partir do módulo de A, módulo de B, vezes o seno de θ. Aliás, essa equaçãozinha é uma outra forma de mostrar no slide anterior, ou 2 slides atrás, como que as multiplicações de vetores unitários que estão na mesma direção são zero, porque o seno de zero é zero, e dos que estão perpendiculares vai gerar um terceiro vetor, tá? Bom, mas esse cálculo aqui, essa equação, ela vem de, basicamente, um truque matemático. Essa equação aqui, ela é uma simplificação do cálculo do módulo de um vetor. A gente viu, agora há pouco, que o produto vetorial de A com B, ele vai ser dado por um vetor que tem esta componente na direção de x, esta componente na direção de y, e esta componente na direção de z. Se eu quero calcular o módulo desse vetor, o que eu vou fazer? Eu vou elevar cada uma dessas componentes ao quadrado. A gente viu lá no começo que para um vetor em 3 dimensões, o módulo quadrado desse vetor vai ser o quadrado da componente x, quadrado da componente y e quadrado da componente z. Aqui, a gente vai fazer, como a gente está calculando o módulo, a gente vai utilizar de novo o produto notável. Só que dessa vez, e de novo, vai ser o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui, estes dois termos, eu elevei o primeiro ao quadrado, fiz menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o mesmo para o termo que está na direção de y e para o termo que está na direção de z. Bom, esse resultado aqui, que é justamente o cálculo do módulo do produto vetorial, a gente vai chamar de equação 1. Bem, reparem que, de novo, para calcular o módulo desse produto vetorial, dá um pouquinho de trabalho. Então, a gente vai pensar numa forma de simplificar esse cálculo aqui. Vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou multiplicar o módulo de A vezes o módulo de B e elevar o resultado ao quadrado. Então, aqui o módulo de A vai ser as 3 componentes do vetor A ao quadrado sendo somadas. O módulo de A ao quadrado seria essa soma. E aí, para ter só o módulo de A, eu tiro a raiz. Para o B, a mesma coisa. O módulo de B é a soma dos quadrados das componentes. O módulo de B ao quadrado é a soma dos quadrados das componentes. Só o módulo de B é a raiz quadrada dessa soma. Bom, então eu tenho módulo de A vezes módulo de B. Na parte de fora, eu tenho a raiz quadrada. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Tenho multiplicação de 2 raízes, vou colocar os termos que estão dentro das raízes dentro de uma mesma raiz. Já que os radicais são iguais, então eu posso colocar os termos da primeira raiz vezes os termos da segunda raiz, tudo dentro da mesma raiz quadrada. Bom, aí a gente já tem uma primeira simplificação, porque eu tenho uma raiz quadrada elevado ao quadrado, então eu simplifico a raiz. Fazendo a distributiva dos 3 termos ao quadrado de A com os 3 termos ao quadrado de B, eu vou ter este resultado que está aqui embaixo e que eu vou chamar de equação 2. Bom, reparem aqui que eu tenho termos que estão em verde que estão aparecendo aqui na equação 1. Todos esses termos ao quadrado para x e y, para z e x, e para y e z, eles são repetidos aqui na equação 1. Tá? Então, eu marquei os termos que estão aparecendo lá na equação 1. Então, aqui eu já tenho um caminho para fazer uma simplificação.
Tá, agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer o produto escalar de A com B e elevar o resultado ao quadrado. Bem, produto escalar de A com B vai multiplicar os termos que estão no mesmo eixo e somar os resultados. Como eu quero o produto escalar ao quadrado, então eu vou elevar ele ao quadrado aqui. Tá? Uma forma de elevar ao quadrado, já que são 3 termos, eu posso até fazer com um produto notável, mas eu achei melhor fazer o seguinte. Eu abri esse quadrado em um termo vezes ele mesmo. E aí eu fiz a distributiva de novo, de 3 com 3 termos, que vai gerar 9 termos. E, de novo, quando eu faço essa distributiva de 3 termos por 3 termos, eu vou ter alguns termos que são marcados aqui em verde, cinza e amarelo, que apareciam lá na equação 1. Aqui foi feita uma simplificação ainda, logo depois que é feita a multiplicação, aparecem 9 termos, só que tem termos repetidos aqui. Então, eles foram multiplicados por 2 na parte de baixo. Os que não são repetidos, simplesmente foi feita a simplificação, A com A ao quadrado, B com B, B ao quadrado, e assim por diante. Tá? Então, reparem que eu tenho uma outra equação que tem termos que apareciam lá na primeira equação. Se eu fizer o seguinte, a equação 2 menos a equação 3, eu vou obter a equação 1. Então, eu posso dizer que o produto vetorial, o módulo do produto vetorial ao quadrado é igual o módulo de A vezes B ao quadrado menos o produto escalar ao quadrado. Quando eu faço isso daqui, o produto escalar ele pode ser substituído por aquela equaçãozinha que diz que o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno de θ. O produto escalar é igual módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. E aqui está o quadrado, porque aqui eu tinha o produto escalar ao quadrado. Bem, nessa situação, a gente pode fazer mais uma simplificação, que é colocar aqui no caso, bom, vou fazer primeiro uma simplificação, que é como módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno. Isso aqui são 2 multiplicações, A vezes B vezes cosseno. E está todo mundo ao quadrado, está todo mundo sendo elevado ao quadrado, então aqui embaixo eu elevei só o módulo de A vezes o módulo de B ao quadrado e separei do cosseno ao quadrado de θ. Então eu elevei esses 2 ao quadrado e o cosseno ao quadrado também. Agora eu posso colocar em evidência módulo de A com módulo de B ao quadrado. Eu vou colocar em evidência e sobra para mim módulo de A, módulo de B ao quadrado, vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de θ. Por relações trigonométricas, eu sei que 1 menos o cosseno ao quadrado de θ é seno ao quadrado de θ. Se eu tirar a raiz quadrada, aqui do lado esquerdo, eu tenho o módulo do produto vetorial. Se eu tirar a raiz quadrada do lado direito, eu tenho que o módulo do produto vetorial é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre os dois vetores. Vamos lembrar que esse seno de θ, ele veio de um cosseno de θ que sai do produto escalar. E lá no produto escalar, esse ângulo θ é o ângulo entre os dois vetores. Esse ângulo θ tem que ser medido com os dois vetores na mesma origem. Isso daqui faz mais diferença para o cosseno do que para o seno. Mas a gente vai abordar isso um pouquinho melhor mais à frente, tá? Bom, mas enfim, isso daqui é o que mostra por que o módulo de um produto vetorial é módulo de A, módulo de B vezes o seno de θ. É simplesmente uma simplificação matemática de se calcular o módulo de um vetor que é dado por esta equação aqui, que a gente calculou lá atrás multiplicando componente por componente, fazendo o produto vetorial componente por componente de cada um dos dois vetores. Tá, bem, só que quando eu tenho
o módulo do produto vetorial. Eu só tenho uma das três características do vetor, que é resultado da multiplicação. Um vetor precisa de módulo, direção e sentido. Quando eu multiplico componente por componente, eu vou ter os vetores unitários que me permitem depois calcular módulo, direção e sentido, como nós vimos lá no começo da aula. Mas agora, eu preciso definir direção e sentido quando eu calculo apenas o módulo do produto vetorial por esta equação que depende dos módulos e do seno do ângulo entre os dois vetores. Bem, a direção já vem da própria definição de produto vetorial. O vetor C, o vetor que é o resultado da multiplicação, vai ser sempre perpendicular ao plano em que estão os outros dois vetores. Tá? Então, esse vetor C vai estar sempre perpendicular, vai estar sempre formando 90 graus com o plano dos dois vetores originais. Majoritariamente, quando a gente trabalha, quando a gente tem a informação de um vetor com módulo, direção e sentido, esse vetor ou os dois vetores que vão estar envolvidos na multiplicação estarão no mesmo plano. Tá? Então, a gente vai conseguir calcular módulo e direção. E aí, o sentido. Sentido vai depender da regra da mão direita, que vem do sistema de coordenadas que foi adotado inicialmente. Bem, a gente vai usar a regra da mão direita da seguinte forma. Então, aqui eu vou pegar a minha mão direita e vou considerar os 3 primeiros dedos. Da mesma forma que eu consigo montar o sistema de coordenadas que está sendo utilizado, eu vou utilizar a regra da mão direita. Na regra da mão direita, a gente vai ter o seguinte: o polegar é o vetor a ser calculado nessa situação em que nós estamos estudando. O polegar é o vetor C, o indicador é o primeiro vetor da multiplicação e o dedo médio é o segundo vetor da multiplicação. Então, polegar, vetor que vai ser calculado, indicador, primeiro vetor da multiplicação, dedo médio, segundo vetor da multiplicação. Então, aqui, vamos fazer uma representação parecida com essa que está sendo mostrada aí para vocês. Então, aqui eu tenho uma figurinha que está representando da mesma forma que vocês estão vendo A e B. Ali, no slide que vocês estão vendo, o B está apontando para direita de vocês, aqui é para minha esquerda, mas é para a direita de vocês, e o A está inclinado. Bom, se eu quiser calcular o vetor resultante C, na figura está mostrando que o vetor C tem que ser perpendicular a A e B, ou seja, tem que fazer 90 graus com A e com B ao mesmo tempo, com o plano de A e B, e nessa situação, qual que vai ser o sentido? Bem, consideremos o seguinte. Esse aqui, o plano da tela de vocês, é o plano onde estão A e B. Então, eu vou usar a regra da mão direita para determinar o sentido. Se o vetor vai estar saindo do plano que vocês enxergam ou vai estar entrando no plano que vocês enxergam. Então, vamos lá. Indicador, se eu fizer A vetorial com B, o polegar vai ser o vetor C, A vai ser o indicador e B vai ser o dedo médio. Eu vou colocar aqui o indicador sobre o vetor A e o dedo médio sobre o vetor B. Reparem que o polegar aponta para fora do plano, então ele vai estar no sentido positivo de Z. Repara que isso daqui eu posso trabalhar de formas diferentes. Eu posso colocar o plano aqui desta forma e trabalhar com o produto vetorial também com a mão sobre o plano. O vetor resultante vai estar sempre perpendicular ao plano que eu estou estudando, tá? Então, não importa se o plano é esse ou se o plano é esse. A gente pode mudar, pode mexer no sistema de coordenadas da forma que for mais conveniente, como eu mostrei lá no início da aula, quando eu mudei as posições de referência
do eixo Z. Ele estava saindo do plano e eu coloquei ele na vertical e para cima. Automaticamente, quando você mexe em um eixo, você mexe nos outros dois. Aqui também eu posso mostrar que o segundo produto vetorial da imagem D vetorial com A vai estar no sentido negativo. Então, para eu usar a regra da mão direita para B vetorial com A, o polegar ele vai ser o vetor C, o indicador é o vetor B, porque o indicador é o primeiro vetor da multiplicação, e o dedo médio vai ser o vetor A. Então, o indicador vai sobre o B, o dedo médio vai sobre o A. Se eu colocar indicador sobre o B, dedo médio sobre o A, o polegar vai apontar para dentro do plano. O vetor resultante está entrando no plano. Se eu fizer algo parecido com o que foi representado aí na figura, o polegar vai estar apontando para baixo, tá? Então, vai estar no sentido negativo do outro vetor de referência, que era esse vetor C. Tá. Aí tem um detalhe importante que, reparem o seguinte, o módulo e a direção serão sempre as mesmas. Serão sempre os mesmos. O módulo de A vetorial com B é módulo de B vetorial com A. Repara que nesse cálculo do módulo, eu preciso do módulo de A e do módulo de B só. E do ângulo entre os dois, claro. Mas nessa equação, o módulo do vetor resultante vai ser sempre igual, a direção também, porque o vetor resultante vai estar sempre perpendicular ao plano. O que vai mudar, dependendo da ordem de multiplicação, é apenas o sentido. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplozinho para mostrar o cálculo do produto vetorial apenas em duas dimensões. Eu tenho os mesmos dois vetores que eu já tinha usado, A e B, e aqui vamos fazer o cálculo do produto vetorial DA e B com as componentes. Então, eu vou montar o meu determinante de matriz, vou montar o determinante, primeira linha IJ e K, os vetores unitários, segunda linha, as componentes do vetor que aparece primeiro. Aqui eu fiz de propósito, eu coloquei B vetorial com A. Então, quem aparece aqui na segunda linha são as componentes de B. 1 no eixo X, 6 no eixo Y e não tem nada, então 0 no eixo Z. Aqui é fácil de acompanhar porque é 1i, 6j. Na última linha da matriz, na terceira linha, as componentes do último vetor, do segundo vetor da multiplicação. Então, 2i menos 3j. Não tem nada em K, é 0. Bom, para fazer esse cálculo, eu vou utilizar o determinante pelo método de Sapos. Vou repetir a primeira e a segunda linha aqui à direita da matriz. Depois eu vou multiplicar as diagonais. Então, eu repeti primeira e segunda linha. E eu vou multiplicar primeiro as diagonais principais e somar os resultados. Depois eu multiplico as diagonais secundárias e somo também os resultados. Aí a gente vai ter o seguinte. C, que é igual a B vetorial com A, vai ser 6 vezes 0 vai dar 0i, 0 vezes 2, 0j, 1 vezes menos 3, menos 3k. Então, os termos que seriam positivos do determinante, e agora, cada multiplicação que eu fizer, eu tenho que subtrair. Então, o primeiro, 2 vezes 6, 12k. Então, aqui vai ser menos 12k. 3 vezes 0 seria 0i. Aqui eu coloquei mais. Bom, como vai ser 0, tanto faz se eu colocar mais ou menos. O ideal seria que eu tivesse posto menos, já que o produto dessas três diagonais tem que ser negativo, tá? Mas aqui, menos 3 vezes 0 vai dar 0i. 0 vezes 1, 0j. Então, reparem que eu obtive dois vetores que estão na direção de cá. E eu posso somar esses dois. Menos 3 menos 12 vai dar menos 15k. Então, reparem o seguinte. Eu primeiro multipliquei dois vetores que estão apenas no plano x
e y e gerei um terceiro vetor que está apenas na direção de z, o que faz todo sentido de acordo com a teoria que nós discutimos até agora. O produto vetorial de dois vetores vai gerar um terceiro vetor que é perpendicular aos dois primeiros. Se os dois primeiros estão no plano xy, o terceiro estará obrigatoriamente na direção do eixo z. Bom, esse cálculo ele pode ser feito também a partir daquela outra equação que depende do módulo. No caso, a gente sabe que apenas o módulo do vetor C vai ser dado pelo módulo de A, o módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o seno de θ. Como é D vetorial com A, eu coloquei módulo de B, módulo de A, vezes o seno de θ. Aqui, na prática, módulo de A vezes módulo de B não vai fazer diferença, tá? Mas eu coloquei na mesma ordem só para vocês se lembrarem. Bom, então, nessa equação eu preciso dos módulos dos vetores e do seno do ângulo entre eles. Nessa equação, reparem aqui. O vetor A, 2i menos 3j. O módulo de A ao quadrado vai ser dado ali utilizando o teorema de Pitágoras, 1 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, o vetor A vai ser igual a 6,8. Aqui eu já somei e tirei a raiz. Módulo de B ao quadrado vai ser feito da mesma forma. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aqui eu peço perdão que eu estou observando agora que, na verdade, esse é o módulo do B e esse é o módulo do A. Tá? Os cálculos aqui eles estão corretos. Eu só troquei quem que é o A e quem que é o B na hora de colocar aqui no papel para vocês, tá? Esse aqui, na verdade, é um módulo do B e esse é um módulo do A. Para nós, não vai interferir no resultado, mas é só uma questão aqui de observar que as componentes, os vetores, eles estão com as indicações erradas. Esse daqui é o módulo de B e esse aqui é o módulo de A, tá? Mas os dois módulos vão ser utilizados da mesma forma. Bom, eu tenho esses dois vetores, o módulo dos dois vetores. Ficou faltando o seno do ângulo entre os dois vetores. Bom, eu consigo calcular o ângulo entre os dois vetores com o produto escalar entre os dois vetores. Esse produto escalar de A com B, nós fizemos já atrás no bloco anterior. Produto escalar vai ser menos 16. Módulo de A e módulo de B, nós acabamos de calcular. Então, eu consigo dizer que o cosseno de θ vai ser menos 16 dividido por 6,08 vezes 3,61. Isso daí vai dar aproximadamente menos 0,729. Como isso daqui é o cosseno do ângulo, para eu calcular o valor do ângulo, eu preciso calcular o arco cosseno de menos 0,729. O arco cosseno, fazendo o arco cosseno, eu vou ter que o ângulo θ vai ser de 136,8 graus. Tá. Com isso daqui, eu consigo agora calcular o módulo do vetor C. O módulo do vetor C vai ser igual o módulo de B, que seria, na verdade, 6,08, o módulo de A, que seria o 3,61, vezes o seno de 136,8. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter 15,02. Reparem que, utilizando as componentes, a gente obteve um valor de menos 15K. Então, aí tem uma questão de arredondamento, já que aqui, no cálculo dos módulos, eu tive que extrair uma raiz, e aqui que deu um número quebrado, e aqui no cálculo do ângulo eu também tive que fazer uma simplificação. Então, deu uma diferençazinha por conta dessas aproximações que eu fiz. Mas aí, vocês podem dizer, puxa, mas lá atrás estava com sinal negativo. Aqui, de novo, eu calculei apenas o módulo de C, só o valor do C. Eu não calculei nem direção, nem sentido. Bem, assumindo não, porque aqui a gente sabe que I e J são o plano XY. Os dois estão no plano XY, que é o plano que a gente está acostumado a trabalhar. Então, a direção do vetor C tem que ser obrigatoriamente
a direção do eixo Z. Tem que estar perpendicular a x e y, que vai dar a direção do eixo Z. Então, isso a gente já sabe. Fica faltando o sentido. E o sentido a gente vai obter pela regra da mão direita. Então, para a gente fazer a regra da mão direita, eu fiz o seguinte. Eu, de novo, peguei aqui uma folha pontilhada e marquei o vetor A e o vetor B. Vetor A, 2 unidades para a direita, menos 3 para baixo. Ou 3 para baixo. Vetor B, 1 unidade para a direita, 6 para cima. Então, eu tenho os vetores A e B aqui com a mesma origem. Eu preciso da mesma origem para medir esse ângulo. Repara que quando eu faço essa representação geométrica, eu tenho um ângulo aqui que é maior que 90 graus, um ângulo entre os dois vetores. Se eu prolongar o vetor B aqui, dá para ver que é maior que 90 graus e menor que 180, o que está de acordo com o valor de ângulo que nós calculamos. Aí, para determinar o sentido, se ele vai ser positivo ou negativo. Bom, eu tenho aqui uma figurinha aproximada com aquela que vocês estão vendo aqui em cima, bem em cima, tá? Em que eu tenho o vetor B e o vetor A. Então, regra da mão direita. Lembrando que o cálculo é B vetorial com A. O polegar é o vetor C, indicador vai ser o vetor B, dedo médio, o vetor A. Se eu colocar o indicador sobre o B e o dedo médio sobre o A, o indicador aponta para dentro do plano. Se ele está entrando no plano XY, ele está no sentido negativo do eixo Z. O eixo Z é positivo saindo do plano XY, negativo entrando no plano. Então, o vetor C ele teria que ser negativo na direção de Z. Aqui faltou colocar essa resposta, mas que iria coincidir com isso que a gente tem. Lá no outro slide, a gente calculou só um módulo do vetor. Direção e sentido, a gente atribuiu depois. A direção é do eixo Z, portanto, vai ter o K-chapéu e o sentido é negativo. Lá, naquele slide, a gente só tem o módulo que é 15. Então, aqui eu preciso colocar que o vetor C ele é igual a menos 15,02 K.